E aí, agilizadas, tudo bem com vocês? Eu essa semana quase não gravei esse episódio de podcast, porque eu estava me sentindo muito, muito drenada cognitivamente, fisicamente, e eu queria encontrar o porquê, o motivo disso, né. Então, assim, eu moro fora, moro nos Estados Unidos, e passei 30 dias no Brasil visitando a família, o que é maravilhoso, quem mora fora sabe o quanto é gostoso, mas quando a gente volta, principalmente eu que moro aqui perto de Chicago, no frio intenso, a gente parece que tinha o 80 e a gente volta para o 8. São extremos, né, daquilo que a gente viveu e a realidade que a gente tem aqui, longe da família, frio, e aí tudo começa a ficar um pouco mais cinza quando a gente está cansada. Então eu me permiti tirar uma semana para descansar, sem responder mensagens, sem postar nada nas redes sociais, porque eu respeitei esse tempo do meu corpo. E aí eu comecei a refletir o que que eu poderia dividir com vocês para a gente pensar em 2026 com uma forma mais estratégica, sabe? Tentando, entender melhor por que que a gente se propõe a fazer as coisas e no final das contas a gente vai lá e não faz. Então, eu listei aqui alguns itens que eu vou dividir com vocês e eu espero que faça sentido. O primeiro deles, gente, é um conceito que eu li no livro uma vez de esporte, que fez muito sentido para mim, que é o conceito de ultra-realismo. É basicamente você olhar para a vida como a vida é. Porque enquanto você finge que um problema não existe, ele continua lá crescendo e você tá ali larirará, sem fazer nada para mudar. Isso não vai ajudar. E tem uma coisa pior do que você negar, é você gastar toda a sua energia só reclamando daquele problema que te importuna. Ou pior ainda, né, colocando a culpa nos outros. Porque enquanto você culpa outra pessoa pelo seu problema, você pode até sentir um alívio, né, falar: "Ah, é culpa de tal pessoa que faz isso, né, eu não consigo fazer dieta, é culpa do meu marido que pede pizza todo dia". Mas, assim, dá esse alívio, mas ao mesmo tempo ele tira das suas mãos o poder que você pode ter para fazer algo diferente, para você mudar. E aí você entra num papel muito perigoso, né, agilizada, que é o conforto. É gostoso, ele acolhe, ele te abraça, você senta no colinho ali. É muito bom ser vítima na história, né. Dizer que é uma primeira reação quando a gente encara alguma coisa muito difícil da vida, né, porque quando você se coloca como vítima, você tem razão, você tem a justificativa, você tem o colo dos outros. Só que, sem ação, nada muda na nossa vida, gente. Por isso que o nome desse podcast é Agir e de tudo que eu faço, eu meto agir no meio, porque é ação. Sem ação, nada vai mudar. Só que o que acontece, gente, o agir, ele exige que você tenha força nas suas pernas para você agir, né? Força não nas pernas literalmente, mas você tem que ter uma força. Ele exige um esforço e dói, porque o agir, ele te tira daquele lugar que é conhecido para você. Vítima, ela pode até ter razão, gente, mas quem é só vítima das situações, ela nunca vai ter resultado. Então, aqui eu queria colocar um outro item que eu acho muito importante para 2026, é autorresponsabilidade. Porque existe um momento na vida adulta em que a gente precisa assumir as coisas difíceis que estão difíceis de engolir. A gente precisa ser adulto da situação, né? Olhar para aquele problema que a gente só reclama daquilo, mas a gente não faz nada para mudar. Então, a versão que você é hoje foi a versão que te trouxe os problemas que você tem e que enfrenta agora. Isso não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade, gente, diferente de culpa, que não te leva a lugar nenhum também, é poder. Quando você entende que as suas escolhas, seus pensamentos e os seus padrões te trouxeram até aqui, você também entende que só uma nova versão sua pode te levar para outro lugar. Então, aprender com os erros, gente,
Não é se punir, é simplesmente você quebrar padrões e parar de repetir. Então, é importante a gente ser corajosa, gente, nesse 2026, como um outro pingo no i, coragem e não medo. Muita gente fica esperando, né, "Ai, quando eu não tiver com medo eu vou", mas às vezes o medo não passa, ele só cresce, porque a gente vai se acomodando ali na nossa zona de conforto de um jeito que a gente não está expandindo ela. Quando a gente age de forma responsável, mas com um pouquinho de medo, significa que a gente está caminhando um pouquinho para fora da nossa zona de conforto, e isso é importante. A coragem não é você não ter medo, a coragem é você ir com medo mesmo. Porque se você fica esperando o tempo todo você estar pronta, você nunca vai começar. E se você está esperando segurança total, absoluta, perfeita, você está adiando a sua própria vida e os sonhos que você gostaria de conquistar. Outro pingo no i que eu quero trazer para vocês, gente, é sobre comparação. Comparação, ela é uma armadilha silenciosa na nossa vida. Então, você olha para o lado, olha ali no Instagram, você vai começar a se comparar. Só que ninguém tem o mesmo ponto de partida, a gente não começa do mesmo ponto, pode ser até irmão gêmeo, mas a gente tem pontos de partidas de cada pessoa tem um contexto, uma história, um corpo, uma carga invisível que não é possível ver. Só quem está ali calçando os sapatos daquela pessoa que sabe, que é ela mesma. Não tem como a gente saber. E o que aparece na rede social é um recorte, não são os bastidores, a gente só vê palco. E aí a gente quer comparar os nossos bastidores com o palco daquela pessoa, a gente não sabe tudo que ela trilhou para ela estar ali colhendo os louros de correr uma maratona, de, sei lá, ter a alimentação dos filhos maravilhosa, falar um idioma, a gente não sabe o que ela fez para chegar até ali. E aí a gente se compara. E isso é um tiro no pé. Não vamos fazer isso para 2026? Quando a gente sentir que o bichinho da comparação tá ali batendo, que tal a gente olhar um pouquinho para trás e falar assim: opa, isso aqui é comparação. Não vou entrar nesse buraco. Combinado? Porque comparar a sua vida inteira com o palco de alguém é profundamente injusto com você. Se você for olhar para as outras pessoas, que seja para você se inspirar, mas nunca para você se diminuir. Combinado assim? Outro ponto, outro pingo no i. Energia. Vamos falar sobre energia? Você é uma pessoa que soma ou você é uma pessoa que drena a energia das pessoas? Você acrescenta ou você está sempre ali reclamando, pedindo ajuda, cansada, se vitimizando? Que time que você tá? Pode ser sincera, só tem eu e você aqui. Então, ressentimento e amargura, gente, isso não alivia. Tá certo a gente desabafar, às vezes a gente encontra com uma amiga, a gente só quer desabafar, com o marido, só falar, né? Ai, não, tô cansada disso, daquilo, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Tudo é um equilíbrio, né, gente? Então, vale a pena a gente olhar e pensar assim: puxa, quando foi a última vez que eu dei um elogio sincero para o meu filho, ou para o meu marido, ou para alguém do meu convívio? Ser o esforço muda as nossas relações. Reconhecer os contextos evita feridas que não são nossas. Então, quem só reclama espalha peso. Quem reconhece espalha força. Então, gente, vamos tentar ser mais leve nesse sentido de energia. Então, quando eu estou encontrando com uma pessoa que eu amo, que eu adoro, será que eu estou elevando a energia dessa pessoa? Estou colocando ela mais para baixo ainda, só reclamando, só falando coisa ruim, nada tá bom. Como será que essa pessoa está saindo? Então, tá tudo bem você desabafar de vez em quando, não é sobre isso, mas é sobre você também doar um pouco da sua energia para coisas boas. Então, você encontra com alguém, poxa, o cabelo da pessoa tá legal, a pele tá brilhando, seu marido fez um negócio bacana, ele pisa 1000 vezes na bola, mas ele fez uma coisa legal, poxa, reconhece, sabe? O ser humano é muito guiado por recompensas positivas, então quanto mais você verbalizar coisas que você
aprova, coisas que você gosta para os outros, mais você vai ter isso de volta, né. Então com as crianças, gente, isso é muito importante. Tem até aquele livro Mindset da Carol Dweck, que é bem legal, que fala sobre mentalidade fixa e mentalidade flexível, que para a gente, otimizar, né, a mentalidade do nosso filho, a gente não precisa ficar só elogiando, a questões físicas, né, então não é aquela coisa assim: "Ai, nossa, você é muito inteligente, você é muito bonito, você é muito aquilo". Não, a gente precisa reconhecer o esforço das crianças. Então, se seu filho foi para o jogo de futebol, fala para ele: "Poxa, eu vi que você se esforçou, parabéns por ter se esforçado". Isso se for sincero, tá, se a criança não se esforçou, fala para ela que ela não se esforçou. Mas, quando você vê que existe ali um esforço sendo feito, você precisa verbalizar, principalmente para os seus filhos. É importante. E como a gente entra numa loucura de comparação de mídia social, de correria, a gente esquece o quão importante é a gente fazer elogios sinceros para as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Isso muda a energia, totalmente. Outro pingo no i, dar sem receber. A vida não é uma transação. Eu sempre escutei desde muito pequena, minha mãe falava assim: "Ser bom é ser trouxa". E aí eu tinha muito isso na minha cabeça, mas no fundo eu não concordava, porque mesmo na escola eu era que ficava além do horário para ensinar as pessoas, os meus colegas, sei lá, resolver uma equação, fazer uma lição de casa, mesmo eu já tendo feito. Eu era sempre a que ajudava em período de prova, de recuperação, mesmo já tendo passado de ano, eu ficava lá. E e eu aprendi desde cedo que nem tudo que você dá volta, tá. Isso é difícil de aceitar, só que eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês precisam aceitar, faz parte aí do ultrarrealismo, que a vida não é justa e ela nunca foi. Às vezes, vou dizer na maioria das vezes, quem tem mais energia dá para quem não tem, sem receber nada em troca. Então, quando você vive nessa coisa de esperar retorno para tudo, a vida vira uma negociação constante. E viver nessa cobrança de receber o que você doou, o que você deu, esgota a gente também, sabe? Claro que não vai abrir a porta para as pessoas te explorarem, mas tem fases que dar mais faz parte do jogo, seja no relacionamento, o maior exemplo disso eu acho que é a maternidade, gente. Quando os filhos são pequenos, é doação, a doação de você inteira, fisicamente, emocionalmente. E sabe-se lá se você vai receber. E se você entra nesse jogo da cobrança, pode nascer ali uma amargura, né, porque a gente não sabe se o filho, quando crescer, ele não vai ter obrigação nenhuma de dar isso em troca. Então é importante a gente saber que não é porque alguém te deve algo, mas é porque você escolheu ser quem você é. E isso é muito importante, tá? Se você tá bem hoje, você tem uma amiga que não tá bem, você vai doar mais energia do que ela. E tá tudo bem, faz parte da vida, faz parte do jogo, sabe? Não que um dia que você esteja mal, ela vai estar bem. Não, não necessariamente. Tá? Mas é um conceito de entropia da física, então quem tem mais energia, doa para quem tem menos e não necessariamente recebe. Então tá tudo bem, não vamos transformar a nossa vida nessa transação, nessa forma transacional de relacionamento. Os relacionamentos, eles estão muito além disso. A gente se relaciona com as pessoas ou porque a gente gosta, ou porque a pessoa faz bem pra gente, ou sei lá, outras questões, mas se a gente ficar sempre esperando algo em troca dos outros, para a gente poder se abrir, para a gente poder fazer, eh, acho que a nossa vida fica um pouco limitada, tá. Esse é o último pingo no i que eu queria falar, porque eu não gosto de fazer episódio muito longo para vocês, mas só para dizer que 2026, gente, não vai mudar se a gente não mudar. E aceitar a realidade não é você desistir, é você parar de lutar com o que é óbvio. A autorresponsabilidade de você chamar a responsa para você, ela não pesa, ela liberta se você está no caminho certo. Coragem não é a ausência de medo, é movimento. Você se colocar, mesmo com medo, um pouquinho de medo, vai assim mesmo, porque senão a gente se paralisa e não faz o que a gente quer, tá?
E agir hoje é o que permite você viver melhor amanhã. Então coloque os pingos nos is de adiar e escolha agir, tá bom? Obrigada por terem ficado comigo e até o próximo episódio.